Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula aqui comigo, professor Antônio Paulo Alves. Muito bem, alunos, vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 36, revisão e avaliação. Muito bem, então vem aqui comigo, aula de revisão e avaliação. Vamos à aula. Muito bem, alunos, vem aqui comigo, vamos dar início na nossa aula de revisão, vamos relembrar alguns dos tópicos estudados nas nossas aulas anteriores. E um deles, pessoal, foi o que nós chamamos de probabilidade. Então, vem aqui comigo, vamos à definição aí de probabilidade, porque nesse contexto de probabilidade, nós estudamos o que são eventos dependentes e eventos independentes. E aí temos aqui um resumo, né? Eventos dependentes. Quando a ocorrência de um evento depende da ocorrência de outro evento. Ou melhor, possui ordem, tá bom? E como que calcula? Probabilidade de A interseção B é igual, vou pegar o sinalizador. Probabilidade de A interseção B é igual a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B barra A. Lembrando, B barra A quer dizer o seguinte, probabilidade de ocorrer B sabendo que A já ocorreu, tá bom? Esse quer dizer B barra probabilidade de B barra A, tá bom? Mas tem também, nós estudamos eventos independentes. Quando a ocorrência de um evento não depende da ocorrência do outro evento. A gente costuma dizer que não possui uma ordem, né? Como tem aqui na definição. Probabilidade, como calcula? Está aqui, ó, probabilidade de A interseção B também é um produto, mas é a probabilidade de A multiplicado pela probabilidade de B. Muito cuidado, porque para resolver problemas que envolvem eventos dependentes ou eventos independentes, pessoal, precisamos analisar de qual evento a questão trata. Tá legal? E tem algumas palavrinhas mágicas que é importante a gente observar nas questões. Bom, olha aqui uma situação, problema para a gente analisar. Numa escola, a professora Maria vai sortear 2 alunos para apagar o quadro e organizar os livros. Ela coloca os nomes de 30 alunos numa caixa. O professor vai marcar aqui esses dados que é importante, tá bom? 30 alunos numa caixa. Ela tira um nome, olha aí, ó, anota, não coloca de volta e depois tira o segundo nome. Olha a observação. Tira o nome, anota e não coloca de volta. Isso quer dizer que esse evento é um evento dependente. A probabilidade de ocorrer o primeiro altera na probabilidade de ocorrer a segunda retirada, tá bom? Qual é a probabilidade de que os 2 alunos sorteados sejam rapazes, sabendo que há 12 rapazes, certo? Então, a gente vai calcular aqui a probabilidade. Olha aqui, ó. Qual é a probabilidade de que os 2 alunos sorteados sejam rapazes, sabendo que há 12 rapazes na turma? Pessoal, a primeira probabilidade de ser o rapaz. Mas tem quantos rapazes? Tem 12. Ó. Então, vamos fazer, ó, 12 dividido por 30. 12 sobre 30. Então, o que quer dizer isso? 12 rapazes em 30, tá bom? Mas olha só, qual é a probabilidade, falando bem aqui, ó, probabilidade do segundo ser tirado um rapaz novamente, sabendo que o primeiro foi um rapaz. Bom, se tinha 12 rapazes e um foi retirado, há de você concordar que agora essa probabilidade é 11 sobre 29. Por quê? Ó, tinha 12, retirou um, ficou 11 rapazes. Mas tinha 30 alunos. Mas dos 30, foi retirado um. Então ficamos então com 29. E a probabilidade de que ambos sejam rapazes, alunos, é só a gente multiplicar, fazer, ó, 12 sobre 30 multiplicado por 11 sobre 29. 12 sobre 30, nós vamos obter como resposta, 12 vezes 11, nós vamos obter como resposta 132. E 30 vezes 29, nós vamos obter como resposta 870. Bom, para facilitar a compreensão dessa questão, é interessante a gente reescrever essa nossa resposta na forma decimal. 132 dividido, vou colocar bem aqui a probabilidade, tá bom? Só para ficar bem sinalizado, bem organizado. Probabilidade agora é igual a 132 dividido por 870, fazendo esse cálculo nós obtemos aproximadamente 0,15. Aproximadamente 0,15. Que em porcentagem, nós multiplicamos por 100, né? Temos em decimal, multiplicando por 100, nós temos como resposta, então, 15%. Quer dizer que a probabilidade de, se nós temos 30 alunos, né, e retirar 2 rapazes, sabendo que 12
são rapazes, essa probabilidade ela é exatamente igual a 15%. Tudo bem? Beleza? Deu para relembrar? Deu para revisar? Bora ver outra questão aqui, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Imagine que você tem uma gaveta com 10 meias. Olha o desenho da gaveta aí do lado. Sendo 6 meias brancas, 4 meias pretas. Você vai tirar 2 meias da gaveta, uma após a outra. Atenção, ó. Sem olhar e sem colocar a primeira meia de volta, tá bom? Isso nos dá, caracteriza essas retiradas como sendo evento dependente, tá bom? Porque vai tirar uma e sem olhar vai tirar uma, não vai colocar de volta e depois vai tirar outra meia. Então, evento dependente, certo? Qual é a probabilidade de retirar 2 meias brancas? Sabendo que nós temos 6 meias brancas, 6 meias brancas e 4 meias pretas. Tá legal? Bem aqui, professor. Primeiro, vamos identificar a probabilidade de retirar uma meia branca, certo? Depois, a probabilidade de retirar outra meia branca, sabendo que a primeira retirada já foi uma meia branca, certo? E ainda, vamos calcular então, né, a probabilidade de as 2 meias serem brancas. E como é que a gente calcula essa probabilidade? É o produto da probabilidade meia branca multiplicado da primeira meia ser branca pela probabilidade da segunda meia ser branca, sabendo que a primeira já era uma meia branca. Bora escrever aqui, ó. Nós tínhamos 10 meias, das 10, 6 são brancas. Então, 6 em 10. Agora, ó, a segunda meia branca, sabendo que a primeira já foi branca. Nós tínhamos no total 10 meias, certo? Mas foi retirado uma. E nós tínhamos 6 meias brancas, mas foi retirado uma. Ficou, então, 5 meias brancas. E do total de meia, ficou, então, 9 meias brancas. Então, a probabilidade da segunda meia ser branca, sabendo que a primeira foi branca, a probabilidade agora é 5 em 9. Beleza? Então, qual é a probabilidade das 2 meias ser branca? A gente vai fazer esse produto, ó. Só vamos fazer aqui o produto de quem? De 6 sobre 10 multiplicado por 5 sobre 9. 6 vezes 5 é 30, numerador com numerador, e 10 vezes 9, 90, certo? Podemos simplificar essa nossa fração aqui, ó. Simplificar ela por 30. 30 dividido por 30. 30 dividido por 30 é 1. E 90 dividido por 30 é 3. Então, vou deixar aqui na forma de fração a probabilidade de tirar 2 meias brancas cedidas, no total, se temos 6 meias brancas de um total de 10, né? É então 1/3, tá bom? 1 sobre 3 é a nossa probabilidade, certo? Vamos continuar aqui a nossa revisão, porque agora a gente vai revisar aqui uma análise de gráfico, pessoal. Olha só, temos uma questão aí que diz o seguinte, ó. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistados 3.663 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico aqui ao lado, certo? Bora ver o comando da questão? O que ele quer que a gente analise? Qual a quantidade total de jovens que não trabalham, ou seja, qual a quantidade total de jovens que não estudam, ou seja, que somente trabalham, ou não trabalham nem estudam? A gente vai olhar isso no gráfico, pessoal. Olhando aqui no gráfico, quais são os jovens qual a quantidade total de jovens que não estudam? Não. Você concorda que se eu disser aqueles que somente trabalham são aqueles que não estudam? Sim, né? Somente trabalham, então eles não estudam. E ainda diz assim, ou seja, que somente trabalham ou não trabalham e nem estudam. Então, o outro grupo, segundo o nosso gráfico aqui, ó, é esse grupo que o professor está aqui sinalizando. Temos aí que somente trabalham 164.100 pessoas. Ainda tem aqueles, ó, que não trabalham e não
e nem estudam. E queremos saber a quantidade total desses jovens que não estudam, segundo os dados, né, que foram coletados aí, né, pela Pesquisa Nacional de Domicílio PNAD, certo? E aí a gente vai somar 164.100 mais 73.500. Fazendo esta soma, meus queridos alunos, obtemos aqui como resposta 237.600. Resposta da letra A, 237.600. Então, a quantidade de jovens, segundo o comando da letra A, é de 237.600. Tudo bem? E aí tem a letra B ainda, que diz assim, ó, qual é a quantidade total de jovens que trabalham? Qual é esse grupo que é formado aí pelos jovens que trabalham? Olha aqui no gráfico. Trabalha e estuda. Opa, esse aqui trabalha. Então, vamos considerar 74.800 pessoas trabalham e estudam. Além disso, nós temos ainda 164.100, que são as pessoas que somente trabalham. E ele quer qual é a quantidade total de jovens que trabalham. Então, você concorda que esse grupo que somente trabalha também faz parte aqui, né, da quantidade total de jovens que trabalham. Então, nós vamos fazer a soma de 74.800 mais 164.100. Fazendo essa conta, nós vamos obter como resposta 238.900. Ok? Pronto. Fizemos a análise aí do nosso gráfico aí de pesquisa. Bom, tem mais umas coisas ainda para a gente revisar aqui, pessoal, porque nós falamos também para vocês de grandezas diretamente proporcionais e também de grandezas inversamente proporcionais. Vou fazer aqui um breve resumo aqui para a gente poder relembrar esse conteúdo, beleza? Bom, olha o que diz aqui sobre grandezas diretamente proporcionais. Olha o resumo que a gente traz aqui, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma delas, a outra também aumenta na mesma proporção. Da mesma forma, se uma diminuir, a outra também diminui na mesma proporção. Beleza? Isso nós estamos falando de diretamente proporcional. E inversamente proporcional. Olha só, grandezas inversamente proporcionais, olha a definição. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando aumentar uma implica diminuir a outra, de forma que o produto entre elas permanecem constantes. Beleza, falamos a definição, bora ver isso aqui, uma situação contextualizada. Olha o que nós temos aqui, ó. Uma cooperativa de mulheres extrativistas da Amazônia produz polpa de cupuaçu para vender nas feiras da cidade. Para fabricar, você vai marcar aqui, ó. Para fabricar 60 pacotes de polpa, ela utiliza 24 quilos da fruta. Em uma semana, elas receberam pedidos para entregar 18 pacotes. Sendo que cada pacote tem 1 litro, quantos quilos de fruta de cupuaçu são necessários para atender esse pedido? Bom, pessoal, nesse contexto é importante a gente observar que se diminuiu a quantidade de pacote, com certeza também vai diminuir a quantidade de quilo de polpa de cupuaçu para fabricar, né? Ele vai diminuir na mesma proporção. Essa ideia, se está diminuindo, nós vamos dizer que essas grandezas, que uma diminui e a outra também diminui, nós vamos dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, certo? E um bom caminho para a gente resolver questões que envolvem grandezas diretamente proporcionais é nós representarmos os dados em uma tabela. Isso vai nos ajudar a compreender a situação-problema e resolver, né, e fazer o cálculo. Bom, olha só a segunda situação-problema. 60 pacotes é produzido com 24 quilos de polpa. Olha só, agora 18 pacotes, estou falando aqui, ó, 18 pacotes, é produzido por uma quantidade de fruta que a gente não sabe, de polpa de fruta que a gente não sabe. Mas uma coisa a gente tem certeza, essa quantidade será menor do que 24, certo? Por quê? Porque à medida que diminui a quantidade de pacote, diminui também a quantidade de frutas, certo?
E aí você aprendeu, para responder essa questão, a gente faz o seguinte, ó, escrevemos as grandezas em forma de razão, a grandeza polpa, quantidade de pacote, em forma de razão. Então, nós temos 60 sobre 18, que é igual à razão de fruta, que é 24 sobre x. E aí, pessoal, essas grandezas são diretamente proporcionais, e por ser diretamente proporcional, multiplique cruzado, certo? Então, nós temos aqui, ó, 60x igual a 18 vezes 24, certo? 60x, vamos resolver para encontrar o valor do x, ó, é igual a 18 vezes 24, que é igual a 432, certo? Vamos continuar o cálculo? Vamos encontrar o valor do x. Para encontrar o valor do x, vamos isolar o x, ó, x igual a 432 dividido por 60. 432 dividido por 60 é igual a 7,2. Bom, 432 dividido por 60 é igual a 7,2, então o valor do x que nós acabamos de encontrar, ele é igual a 7,2 kg. Certo? Esse aqui é o resultado da divisão 432 dividido por 60. Ok? Resolvemos a nossa situação problema, lembrando que essas grandezas, polpa, quantidade de pacote e a quantidade de fruta em quilograma, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Por isso nós multiplicamos ali cruzado, né? Representamos as suas razões em forma de proporção e multiplicamos cruzado. Olha outro exemplo. Uma equipe de 6 pedreiros é capaz de construir um muro em 15 dias. 6 pedreiros constroem um muro em 15 dias. Se por um imprevisto, apenas 4 pedreiros estiverem disponíveis para trabalhar na obra, quantos dias a mais serão necessários para que o muro seja construído, mantendo o mesmo ritmo de trabalho individual? Bom, perceba, nós tínhamos 6 pedreiros e 15 dias, mas reduziu a quantidade de pedreiro, com certeza vai aumentar a quantidade de dias, né? Então, nós temos que a grandeza, a quantidade de pedreiro e quantidade de dia são grandezas inversamente proporcional. Ok? Mas bora representar esses dados da situação problema aqui em uma tabela? Olha aqui, ó. Na coluna que nós estamos sinalizando aqui, ó, nós temos a quantidade de pedreiro e aqui a quantidade de dias. Sabemos que 6 pedreiros constroem em 15 dias. Opa, diminuiu a quantidade de pedreiro, mas eu não sei agora a quantidade de dia. E esse nós não sabemos, nós representamos aqui pela letra X. E essas grandezas são inversamente proporcional. Por ser inversamente proporcional, nós podemos responder da seguinte maneira. Vamos escrever as grandezas na forma de razão, ou melhor, na forma de uma proporção. Então, nós temos aqui, ó, que 6 está para 4. Assim como, agora atenção, essas grandezas, pessoal, são inversamente proporcional. Então, a gente vai inverter uma das razões. Eu vou dar preferência para inverter, ó, as razões referentes à quantidade de dias, tá bom? Então, ó, x sobre 15, certo? Por que a gente inverte? Porque são grandezas inversamente proporcionais, certo? Fazendo já a inversão, agora é só a gente multiplicar cruzado, porque nós aceitamos que essas razões são proporcionais. Multiplicando cruzado, vamos ficar então aqui, ó, 4 vezes x, 4x. E 6 vezes 15, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 1, 6, 90, né? X igual a 90 dividido por 4. Então, nós temos que x é igual a 90 dividido por 4, 22,5. Perceba que 6 pessoas trabalhando, construindo em 15 dias, 4 pessoas precisariam de 22,5 dias. Podemos dizer 22 dias e meio, certo? Bom, pessoal, era isso que o professor Paulo tinha para trazer para você, ó. Uma revisão aí sobre alguns tópicos que nós abordamos aí nas nossas aulas. Tudo bem? Então, finalizo por aqui e aguardarei vocês em uma próxima aula.